Olá pessoal, vamos aí dar início a mais uma videoaula. O tema de hoje será o produto vetorial de vetores, tá? Então, vamos direto ao ponto aqui, pessoal. Vamos pegar aqui dois vetores U e V com essas caras aqui, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Opa, acabou riscando. Então, pessoal, o produto vetorial de U por V é dado pelo seguinte vetor, pessoal. Então, a partir de dois vetores, a gente vai criar um terceiro. Como? Tá? Por meio do determinante dessa matriz. Como é feito, pessoal? Na primeira linha, você vai colocar as coordenadas I, J e K. Daqui a pouquinho eu já falo sobre elas. Na segunda linha, as coordenadas do vetor U. E na terceira linha, as coordenadas do vetor V. Certo? A notação, pessoal, que a gente vai utilizar é U, aqui o vetorzinho U, X e o V aqui. Ou em alguns livros, pessoal, vocês vão poder ver, ou em alguns outros locais também, com um chapéuzinho, U, chapéuzinho V. Tá? Então, a partir do vetor U e do vetor V, a gente cria um terceiro vetor, pessoal. Então, o produto vetorial de vetores é também um vetor. Tá? Calculando esse determinante, tá, pessoal? Eu sei que lá nas videoaulas lá atrás eu sempre escrevia determinante da matriz, mas estou usando a notação da barrinha aqui, tá? Da barrinha para determinar, para denotar o determinante dessa matriz. Só para a gente relembrar algumas coisas, lá em alguma das videoaulas eu falei para vocês sobre a base canônica, né? Eu chamei aqui, pessoal, o I para nós, o I. Vou pegar uma corzinha melhor aqui para vocês. Só para a gente lembrar, o I, pessoal, é o vetor 1, 0, 0. A gente está no R3. O J é o vetor 0, 1, 0. E o K é quem? É o vetor 0, 0, 1. Então, como eu falei para vocês lá numa videoaula passada, esses caras aqui, olhando no R3, seriam a base canônica para o R3. Tá? A gente vai aprender a manusear esse I, J e K aqui já já, vocês vão ver. Então, de novo, pessoal, o produto vetorial de dois vetores é um vetor. Por que eu estou frisando isso? Porque na última videoaula eu falei do produto escalar. Né? E o produto escalar, o produto escalar de dois vetores é um número. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Aqui, a aula de hoje, produto vetorial é um vetor. Vamos aprender a manusear esse determinante. Então, vamos calcular um exemplo aí, pessoal. Então, calcular o produto vetorial desse vetor U e esse vetor V. Perceba, pessoal, que ele está em coordenadas usando a base canônica. Então, vamos primeiro, pessoal, só identificar quem são esses vetores. Pessoal, basicamente, o que ele está te dizendo? 5i é a primeira coordenada, é o número 5. O 4j, a segunda coordenada é o 4. E a terceira coordenada seria o 3. Então, esse vetor, pessoal, nada mais é que esse aqui. Mesma coisa aqui para o V. O V não é I mais K, o J não está aparecendo. Então, para a coordenada I, que é a primeira, está aparecendo o número 1, que é 1 vezes I, mais 0 vezes J, mais 1 vezes K. Então, a gente tem esses dois vetores, 5, 4, 3 e 1, 0, 0. Tá? Então, como calculo o produto vetorial? Vou escrever essa matriz aqui e calcular o determinante dela. Vou escrever aqui para vocês. Então, na primeira linha da matriz vai ficar I. Opa, vou pegar uma corzinha melhor aqui, pessoal. Então, na primeira linha vai ficar I, J e K. Certo? Agora, eu vou colocar as coordenadas do U e as coordenadas do V. Tá? Então, as coordenadas do U. 5, 4 e 3. E as coordenadas do V é 1, 0 e 1. Certo? Então, vamos calcular esse determinante. Esse determinante, pessoal, por definição, é o U vetorial V. Tá? Por definição.
Por que eu estou colocando U vetorial V? Porque na primeira linha aqui, tirando a primeira aqui, nessa segunda linha aparecem as coordenadas do U e na terceira as coordenadas do V. Se eu invertesse a ordem, pessoal, seria V vetorial U. Vocês vão ver já já que isso é diferente, tá? Calcular U vetorial V ou V vetorial U. Então são coisas diferentes. Então nessa ordem, se U vetorial V, então primeiro aparecem as coordenadas do U e depois as coordenadas do V. Vamos calcular esse determinante aí. Ficou um pouco apertado, pessoal, mas vamos lá. Vou escrever aqui em cima para vocês. Vamos lá. Do jeito que vocês quiserem, pessoal, calcular. Eu vou calcular de uma forma mais rápida aqui. O que vai dar? É 4i, estou multiplicando a diagonal principal. Opa! 4i, 3 vezes 1 vezes j, mais 3j. É uma forma que eu gosto de calcular o determinante 3 por 3, mas cada um tem a sua forma, pessoal. Verifiquem essa continha depois. Então, 4i mais 3j, depois 5 vezes 0 vezes k, então dá 0k. Então, não vou nem colocar. Então, volto multiplicando aqui, trocando o sinal. Menos 4k, certo? Menos 4k. 3 vezes 0 vezes i vai dar 0i, não vou nem colocar. E menos 5 vezes 1 vezes j. Então, menos 5j. Então, todo mundo que tiver aí, eu opero j ou k. Então, o i não apareceu mais ninguém, então vai ficar 4i, certo? O j está aparecendo mais 3j e menos 5j, então vai ficar o quê? Menos 2j. E por fim, o k só apareceu o menos 4k. Então, olhando esses vetores, tirando o i e o j da brincadeira, isso fica quem? Qual o vetor? 4, menos 2 e menos 4. Tá? Então, esse é o resultante, pessoal. Então, calcular o vetorial de U e V, nessa ordem, dá 4 menos 2 e 4. Também é um vetor. Então, vou deixar aqui para vocês fazerem em casa, fazer aqui o V vetorial U. Então, basicamente, você vai colocar as coordenadas do V na segunda linha e as coordenadas do U na terceira. E ver quanto dá. Tá? Já vamos falar algumas propriedades sobre isso. Vocês vão ver que não é igual U vetorial V e V vetorial U. Então, bem simplesinho. Calcular o vetorial de dois vetores se resume a calcular um determinante específico. Perfeito? Vamos continuar. Observações, que já está aí logo no item I, pessoal. O U vetorial V, ele é igual a menos V vetorial U. Por quê, pessoal? Vou dar uma ideia aqui para vocês. Até mesmo aqui em cima do exemplo. Por quê? Se eu fosse calcular o V vetorial U, eu vou estar trocando a linha de lugar. E, como eu deixei de exercício para vocês lá atrás, troca de linhas em um determinante, ele troca o sinal. Então, a justificativa desse sinalzinho aqui, pessoal, vem justamente do que? Quando você faz uma troca de linhas de uma matriz, o determinante também. Se você calcula... Desculpa, pessoal, de novo. Se você troca de linhas em uma matriz, o determinante ele troca de sinal. Então, a justificativa do item I é justamente isso. Então, propriedades elementares de determinante de matriz. O item 2, pessoal, é a mesma coisa. Se o vetorial é zero, então significa que o determinante dá zero. Mas o determinante dá zero significa o quê? Que uma linha é múltipla da outra, certo? Se uma linha é múltipla da outra, mas as linhas, pessoal, são justamente as coordenadas dos vetores, tá? Conforme a gente montou aqui as coordenadas dos vetores. Então, o que acontece? Se uma linha é múltipla da outra, significa que U e V são paralelos, porque justamente na segunda linha e terceira linha, no caso, o que você tem? Você tem o quê? Que são justamente as coordenadas do U e as coordenadas do V. Então, para nós, vetorial zero significa que U e V são paralelos. Então, essa é uma propriedade importantíssima, pessoal, esse item 2, porque ela fala o quê? Imagina que eu dou dois vetores para vocês. Como eu faço para determinar se eles são paralelos ou não? Calculo o vetorial. Se o vetorial der zero, são paralelos. Se o vetorial der diferente de zero, eles não são paralelos. Então, aqui é um critério importante dessa parte de
produto vetorial. Lá no escalar tinha uma outra coisa lá, pessoal, que o escalar 0 dava vetores ortogonais. Aqui, vetorial 0 dá que os dois vetores são paralelos, tá? Importantíssima essa observação. Então, continuamos aí. Características, pessoal, de quem? Ou seja, se eu pegar dois vetores, eu vou criar um terceiro, que é o vetorial. Quais as características desse vetor, esse novo vetor, que é o produto vetorial? Vamos lá. Primeira característica importantíssima, que dado o vetor, aqui vamos utilizar a mãozinha, dado o vetor U e o vetor V, tá? Eles têm um ângulo entre eles aqui, pessoal, pode não ser 90 graus, eu vou até colocar aqui o ângulo para vocês, em vermelho. Então o ângulo entre esses dois vetores aqui, não sei quanto é, mas é um valor θ. O vetorial, pessoal, que a gente criou ali, por aquela definição ali em cima, é um novo vetor, que está aqui em verdinho, e ele tem uma propriedade importante, que é o quê? Ele é um vetor, é um novo vetor, que ele é simultaneamente ortogonal a U e simultaneamente e também ortogonal ao vetor V. Ou seja, ortogonal significa que o ângulo formado entre o vetor U vetorial V e U é 90 graus, e o ângulo formado entre o vetor U vetorial V e V é 90 graus. Então, basicamente, pessoal, pegar dois vetores U e V e fazer o vetorial, eu vou estar criando um terceiro vetor que ele é ortogonal aos dois vetores iniciais dados. Perfeito? Importantíssima essa observação. Tá? Então, a direção deles, pessoal. Então, basicamente é o que? É um cara que ele é o que? Ortogonal aos vetores dados. Certo? Continuemos. Sentido, pessoal. Para onde será que a setinha aponta? Tá? Vou até que colocar na tela para vocês. Bom, o sentido do item 2 que está aparecendo aí para vocês é o que? Está falando a regra da mão direita. Tá? Eu vou tentar ser um pouco não muito formal nesse sentido. O que quer dizer a regra da mão direita, pessoal? Vamos observar a minha imagem aqui agora. Imagina que eu tenho um vetor U, vou tentar botar assim para vocês, um vetorzinho V, então eu estou com a minha mão direita aqui, pessoal. Vetor U, vetor V, então o U está apontando para cá, o V está apontando para cá, então aonde apontar o meu dedão, esse dedão aqui meu é o vetorial. Vou tentar aumentar aqui a minha imagem para vocês, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Legal, vamos lá de novo. Eu tenho o vetor U, o vetor V, estou com a minha mão direita, tá? Então, aonde apontar o meu dedão, esse dedão aqui que está apontando para vocês, é o vetor vetorial, que ele é ortogonal a U e V. Então, para cima, no caso, se o U está apontando para cá e o V para cá, então você calcula com o dedão, fazendo a regra da mão direita com o dedão aqui. O dedão, no caso, seria o seu vetor U vetorial V. Então, regrinha da mão direita, pessoal. Se por um acaso a ordem das setas de U e V se alternar, você pode, por exemplo, acontecer esse caso que eu estou tentando mirar na câmera, mas você tem o vetor U, vetorzinho V e o dedão apontando para baixo. Tá? Então, essa é a questão da direção, certo? Para onde aponta, no caso, o produto vetorial. Perfeito? Se alguém ficar com alguma dúvida depois, pessoal, só me procurar que a gente tenta tirar essa dúvida. Mas sempre a regra da mão direita. Vetorzinho U, V, para onde apontar o seu dedão é o vetorial. Tá? Isso é a questão do sentido. Então, primeira direção, o item 2. Primeiro foi o item direção, o item 2, sentido. E o 3 é o comprimento, ou seja, eu vou dar o tamanho do U, tamanho do V, qual é o tamanho do vetor vetorial, né? Então, esse item 3 está dizendo isso para vocês, pessoal. Calcular o tamanho do vetorial, nada mais é que o produto do tamanho de U, o tamanho de V, vezes o seno do ângulo, pessoal. Esse ângulo aqui, claro, é o ângulo feito, que é o ângulo que entre os vetores U e V. Tá até aqui, pessoal. Vetorzinho θ aqui. Então, calcular o tamanho do vetorial nada mais é que
o produto do tamanho de U, tamanho de V e o seno do ângulo formado entre U e V. Então, relaçãozinha importantíssima aqui, pessoal, para calcular o tamanho do vetorial. Legal? Continuemos aí. Então, três coisas. Basicamente, pessoal, o vetorial é um novo vetor que ele é ortogonal a U e V. O sentido é dado pela regrinha da mão direita e o comprimento é dado por essa expressão aqui. Legal? Bem simplesinho. Vamos fazer um exemplo aí. Então, o exemplo é o seguinte. Determinar um vetor unitário. Tem que tomar cuidado com esse unitário aqui, pessoal. Determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal a U e V. Então eu quero criar um outro vetor que ele é ortogonal a U e é ortogonal a V ao mesmo tempo que seja unitário. O que isso quer dizer, pessoal? O vetor unitário é que ele tem tamanho 1. Tamanho 1. Tá? Como eu faço isso? Vamos lá. Vamos primeiro, pessoal, com as ferramentas que a gente tem. Então, vou pegar uma corzinha aqui mais fácil para a gente enxergar. Bom, primeiro é o seguinte. Calcular um vetor que ele é ortogonal a U e V, a gente sabe que é justamente o produto vetorial de U com V. Então, isso vamos fazer primeiro. Então, vamos calcular o produto vetorial de U com V. Então, produto vetorial de U com V, ou seja, vai me gerar o quê? Um vetor que ele é ortogonal ao mesmo tempo a U e V. Então, vamos fazer isso. I, J e K. Primeira linha, eu vou colocar as coordenadas do U, que é 2, menos 6 e 3. E, por fim, o vetor V, que é 4, 3 e 1. Vamos calcular esse determinante aqui, pessoal. Legal. Do jeito que vocês acharem melhor, eu tenho a minha tática aqui de calcular esses determinantes. Então, diagonal principal vai dar menos 6i. 3j vezes 4 vai dar mais 12j. Legal. Agora, 2 vezes 3, 6 vezes k, mais 6k. Isso eu fiz a ida. Agora eu vou voltar. Menos 6 vezes 4 dá menos 24k, mas como eu estou subindo, eu tenho que inverter o sinal. Então, isso vai dar mais 24k. Depois, 3 vezes 3, 9i. Então, inverte o sinal. Menos 9i. E, por fim, 2 vezes 1 vezes j dá 2j. Então, inverte o sinal. Menos 2j. Só conferindo. Vai dar menos 6i. Estou descendo, mantém o sinal. 12j e 6k. Voltando, vai dar menos 24k, só que troca o sinal, 24k. 3 vezes 3, 9i, inverte o sinal, menos 9i. E por fim, 2 vezes 1 vezes j, dá menos 2j e trocando o sinal, é claro. Pessoal, essa é uma tática que eu uso para calcular determinante 3x3, mas cada um faça do jeito que quiser, colocando as colunas do lado, enfim, do jeito que vocês acharem melhor. Vamos só ajeitar esse vetor. I com I a gente mexe, menos 6i com menos 9i vai dar quanto? Menos 15i, certo? 12j com menos 2j vai dar mais 10j. E o k, 6k mais 24k, isso é o vulgo 30k. Tá? Só que faltou as setinhas, tá? Se eventualmente eu acabar esquecendo alguma, fiquem tranquilos, aí tem que pôr as setinhas. Então esse cara quem é? Nada mais é, pessoal, que o vetor menos 15, 10, 30. Esse zero ficou feio, vamos colocar de novo, 10 e 30. Então, pessoal, esse vetor que a gente acabou de criar aqui, ele é um cara que ele é ortogonal simultaneamente a U e V. Então é a primeira parte do exercício. A gente exibiu um vetor que é ortogonal aos dois. Mas a gente quer um cara unitário. Ele tem que ser de tamanho 1, pessoal.
Primeira coisa que eu vou deixar de exercício para vocês é calcular o quê? O tamanho de U vetorial V. Para ver de fato, pessoal, que ele não é um cara unitário. Por quê? Como calcula o tamanho, pessoal? A norma. Nada mais é a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado e extrai a raiz. Isso a gente viu na última videoaula. Então, esse valor, na hora que você faz essa conta, vai dar 35. Então, o que significa isso? Que ele não é um vetor unitário vetorial. Por quê? O tamanho dele é 35. Teria que dar 1. Tá? A gente quer um cara de tamanho 1, que satisfaça o quê? Que é ortogonal a U e V ao mesmo tempo. Então, poxa vida, encontrei um vetor que é ortogonal, mas ele não tem tamanho 1? Exatamente. Como que eu soluciono esse problema? É simplesmente eu vou pegar o vetor vetorial e dividir pela norma. Então, basicamente, está criando o que, pessoal? O versor, certo? O versor, ele é um vetor que ele é unitário, certo? Então, basicamente, isso que a gente está fazendo. Só que na hora que eu dividir pela norma, ele vai continuar sendo ortogonal a U e V ao mesmo tempo. Porque, basicamente, se eu pego um vetor e multiplico ele por um número, nesse caso a gente vai estar dividindo por 35, a gente vai estar diminuindo simplesmente o tamanho dele, e não a propriedade dele de ser ortogonal a U e V ao mesmo tempo. Então, o vetor que a gente está procurando, pessoal, nada mais é que o vetor... Deixa eu só descer um pouquinho aqui. O vetor que a gente procura nada mais é que o vetor 1 sobre 35, que seria 1 sobre a norma, né, de U vetorial V, vezes o vetor menos 15, 10 e 30. O que vai dar isso? Então, se eu multiplicar aqui, pessoal, o 1 sobre 35 em cada entrada e simplificar, que vai ficar menos 15 sobre 35, 10 sobre 35 e 30 sobre 35, simplificando já, pessoal, o que vai dar isso? Vai dar o vetor menos 3 sétimos, simplificando, façam as continhas, 2 sétimos e 6 sétimos. Então, pessoal, esse cara aqui que a gente acabou de obter, ele é a nossa resposta, tá? Porque ele é um vetor que é ortogonal a U e V simultaneamente, certo? Ele é ortogonal a U e V simultaneamente, e ele tem tamanho 1, tá, pessoal? Para quem tiver dúvidas, o que vocês fazem? Calculem o módulo desse cara aqui, para vocês terem certeza. Calculem lá depois em casa o módulo desse vetor, certo? Vocês vão ver que ele tem tamanho 1, tá? E ele vai ser ortogonal a U e V ao mesmo tempo. Por quê? Vou deixar a ideia de novo para vocês. Quando eu calculo o vetorial é um novo vetor que ele é ortogonal a U e V simultaneamente. Beleza. Então, basicamente, pessoal, quando eu dividi ele por 35, esse vetor, que é nosso vetorial, eu estou diminuindo o tamanho dele. Eu só quero que ele vire um cara de tamanho 1. Só que a propriedade dele ser ortogonal, aos dois, a U e V, não muda, porque simplesmente eu estou diminuindo o tamanho desse vetorial, tá? Então, deixa eu ver se eu encontro um pedacinho aqui para tentar explicar esse raciocínio para vocês, mas basicamente, pessoal, o que a gente tem? Bem aqui no cantinho aqui de vocês. Acho que vocês vão conseguir ver bem aqui. Então, eu vou fazer pequenininho. Se eu tenho um vetor, desculpa aqui, tem um vetor U e um vetor V, na hora que eu calculo o vetorial vai dar um vetorzão. Legal. Só que eu não sei se esse cara novo, esse cara tem que ser ortogonal. Claro, ele é ortogonal aos dois por definição de vetorial. Só que eu não sei se o tamanho dele é 1. Tá? Pode ser um vetor muito grande. Então o que eu faço? Na hora que eu dividir ele pela norma dele, eu vou criar o que? É o mesmo vetor, só que ele de tamanho... Vou fazer aqui de rosinha, de vermelhinho aqui para vocês. Na hora que eu divido pela norma, ele é praticamente o mesmo vetor, só que um pouquinho mais curtinho. Tá? Então essa é a ideia. Ele continua sendo ortogonal aos dois vetores dados, só diminuir o tamanho deles. Então basicamente, pessoal, é isso que a gente faz. Criar vetores, um vetor ortogonal aos dois é o vetorial. E aí, se eu quero ele de tamanho 1, divido pela norma dele. Beleza? Então, continuemos, pessoal.
propriedades aí, propriedades da parte de produto vetorial. Então aqui, pessoal, para o nosso caso, U, V e W são vetores e alfa é um escalar, tá? Um número real. O item I que aparece para vocês é o seguinte, e basicamente o que ele está dizendo, que o produto vetorial aqui, ele se distribui na soma. Você tem a soma de dois vetores, calcular o vetorial aqui, ele se distribui na soma. O item 2 mostra o quê? Se eu tiver o vetorial aqui, pessoal, de um V e o alfa é um número, só lembrando, aqui é um número vezes um vetor, tá? O que ele fala? Esse número você pode multiplicar no primeiro vetor e depois fazer o vetorial com V. Então, alfa vezes U vetorial V é alfa vezes U vetorial V. Tudo bem aí? Então, por fim, esse item 3 que eu acho bastante interessante é o quê? Que o produto vetorial, pessoal, nem sempre é associativo. O que isso quer dizer? Se eu fazer o U vetorial, primeiro eu calculo o V vetorial W, depois calcular o U vetorial esse cara, pode ser diferente de eu primeiro calcular o U vetorial V e depois calcular o vetorial de W, tá? Pode ser diferente. Então, tem que tomar cuidado, pessoal. Essa propriedade aqui nem sempre vale. Perfeito? Essas duas coisas, essa e essa, podem não serem, podem não ser iguais, tá? Por isso eu coloquei que eles podem ser diferentes. Por fim, aqui é uma propriedade que eu acho bem bacana, uma identidade que pode ser útil para vocês na hora de calcular os exercícios, que é a identidade de Lagrange, que ela fala o seguinte, que o tamanho do vetorial ao quadrado nada mais é que o tamanho de U ao quadrado vezes o tamanho de V ao quadrado menos o valor do produto escalar de U com V ao quadrado. Tá? Então, é uma relação interessante que ela envolve o produto vetorial e aparece quem na brincadeira? O produto escalar, que nada mais é o tema da videoaula passada. Tá? Então, relação extremamente interessante, pessoal, porque às vezes você tem o quê? Informações do vetorial e informações do escalar, mas você não tem informações de U e de V. Então, aqui, por essa identidade, pode ser uma forma fácil de você conseguir essas informações. Tá? Informação importantíssima aí, pessoal. Vamos lá, continuamos um pouco mais. Então, vamos chegando à parte final aí, pessoal, da aula, que é a interpretação geométrica aqui. Interpretação geométrica do produto vetorial. Vou botar um acentinho aqui. Então, a importância também, pessoal, de se calcular, de se verificar o produto vetorial de vetores, vai ser o cálculo de área de paralelogramos, tá? E, consequentemente, pessoal, de triângulos, porque metade da área do paralelogramo isso te dá um triângulo, né? Então, como a gente calcula a área de paralelogramos utilizando o produto vetorial, tá? Que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou mudar aqui a sua tela. Tá aí aparecendo para vocês. Então, vamos lá. Imagine aí, pessoal, que a gente tem o quê? Um vetorzinho U, dado aqui pela a semi-reta AB, um vetorzinho V, que aqui é a semi-reta AD, perfeito? Então, por meio desse vetor U, como ele é um vetor, pego o representante dele aqui em cima e o V um representante aqui à direita, certo? Eu tenho um paralelogramo, A, B, C e D, certo? Θ aqui, pessoal, nada mais é que o ângulo formado entre o vetor U e o vetor V. Então, aqui, pessoal, seria a altura aqui desse paralelogramo que eu estou chamando de H. Então, pessoal, como a gente sabe lá do ensino médio, o quê? Que a área desse paralelogramo, que está escrito aqui embaixo, pessoal, nada mais é o quê? Base vezes altura. Mas a base, pessoal, é o tamanho de U. Então, a área é a base vezes a altura, mas a base nada mais é que o tamanho de U, que está aparecendo aqui, e a altura, pessoal, é o H. Só que H, pessoal, a gente vai reescrever esse H como quem? Usando o seno do ângulo. Quem sabe que o seno de θ nada mais é que quem?
cateto oposto, que é o h, sobre a hipotenusa. Então, o seno de θ é h sobre o tamanho de v, certo? Então, o h nada mais é que o seno de θ vezes o tamanho de v, que está aparecendo aqui, ó, pessoal. Esse carinha, tamanho de v vezes seno de θ, nada mais é que h, tá? Fazendo essa troca aqui, o seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de θ é h dividido pelo tamanho de v, que é módulo de v. Então, aparece seno de θ igual a h dividido pela norma de v, isola o h, então o h fica seno de θ vezes o tamanho de v, que é isso que está aparecendo aqui, ó. Seno de θ vezes o tamanho de v. Então, comprimento da base, tamanho de u. Altura, que é o h, usando o seno de θ, então a altura nada fica tamanho de v vezes seno de θ. Certo? E isso, pessoal, pela relaçãozinha que eu acabei de mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar aqui na tela. Tamanho de u, tamanho de v, seno de θ. Tamanho de u, tamanho de v, seno de θ. O que é isso, pessoal? Nada mais é que o produto vetorial de u com v. Então, moral da história. Acabei subindo aqui um pouquinho. Moral da história. Calcular a área desse paralelogramo significa calcular o produto vetorial de u com v e o seu tamanho. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Calcular a área de paralelogramos nada mais é que o tamanho do vetor vetorial. Perfeito? Bem simplesinho, bem tranquilinho. Então, temos aí, pessoal, algumas particularidades grandes aí da questão do produto vetorial. Primeiro, ele é útil para a gente verificar, moral da história, ele é útil para a gente verificar quando dois vetores são paralelos, certo? Então isso é importantíssimo, verificar quando dois vetores são paralelos, ou seja, se o vetorial der zero, os vetores são paralelos, se der diferente de zero, os vetores não são paralelos. Então um bom critério. E por fim, cálculo de áreas de paralelogramo, usando o produto vetorial. Perfeito aí, pessoal? Então, calcular a área do paralelogramo nada mais é que calcular o tamanho, o módulo ou norma do vetor dado pelo produto vetorial de U com V. Só para finalizar, pessoal, eu falei de triângulos também, então um exemplo que fica para depois aqui, que é o quê? Que como aqui, pessoal, a gente sabe que a área do paralelogramo nada mais é que o tamanho do produto vetorial de U com V, tamanho desse vetor. Então, se eu tiver esse paralelogramo aqui, calcular a área deste triângulo nada mais é que a metade da área do paralelogramo. Então, a área do triângulo nada mais é metade da área do paralelogramo, mas a área do paralelogramo é o tamanho do vetor produto vetorial, então nada mais é que o tamanho do produto vetorial dividido por 2. Tá? Bem simplesinho aí. Então, pessoal, gravem bem essas sutilezas. Lá no produto escalar, que foi o último vídeo aula, tem as suas particularidades, certo? Tem a sua utilidade. E aqui, para o caso do produto vetorial, também as suas particularidades e peculiaridades. Então, gravem bem as utilidades aí, pessoal, de cada etapa aí, por exemplo, no caso do produto escalar, ele determinava coisas de ortogonalidade sobre vetores, certo? Ele ajudava para fazer cálculo de ângulos de vetores. Aqui no produto vetorial já tem uma outra utilidade, ele é bom para a gente fazer o quê? Identificar quando dois vetores são paralelos ou não, também criar um terceiro vetor que é ortogonal a dois vetores dados, e também, por fim, que eu acabei de mostrar para vocês, calcular a área de paralelogramos. Perfeito, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, me procurem. E, por favor, já comecem a fazer os exercícios. Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima. Qualquer coisa é só me escrever. Um abraço a todos.